UFO no Plural está de volta, hoje destacando o documentário Vida Eficiente, produzido pelo cineasta uberlandense Humberto Tavares, que é um dos nossos convidados. Humberto, você falou no bloco anterior que demorou cerca de 1 ano para coletar todo o material. E qual foi o critério que você adotou para selecionar esses personagens que compõem o documentário e dividir o filme, como você me disse anteriormente, em 3 partes? Inicialmente eu fiz uma pesquisa sobre os atletas que estão em atividade em Uberlândia. Por indicação do professor Alberto, eu fui procurar a Emilene da Futel e lá eu tive um panorama de quais são os atletas, quais são os tipos de deficiência, quais histórias poderiam ser contadas. E tinham muitas histórias interessantes, né? Não foi fácil a seleção, a escolha das histórias, porque várias eram histórias interessantes. Eu acabei escolhendo personagens que estavam em ascensão, personagens atletas que estão se despontando. O Uberlândia já tem alguns atletas consagrados, né, professor? Sim. Então, e são atletas de elite, né, professor? São atletas da seleção brasileira. Hoje, a natação hoje é a principal equipe brasileira, né? A maioria da seleção está aqui em Uberlândia, então 4 vezes campeã brasileira. Então, hoje a gente, mesmo no atletismo, no halterofilismo, né, que são as 3 modalidades mais fortes, não só de Uberlândia, mas natação e atletismo são as 2 modalidades mais fortes que o Brasil tem, né? Então, hoje Uberlândia realmente tem alguns atletas já bem consagrados. Então, eu procurei escolher personagens que tivessem uma história que pudesse ser interessante para um filme. Haviam, como disse, haviam vários, mas escolhi alguns atletas jovens que estavam se despontando. Eu gostaria de ter contado a história de vários outros, mas não havia espaço para tanto, né? Escolhi alguns para que fossem, na verdade, o fio condutor de uma história geral. Então, a primeira parte eu tenho um casal de deficientes visuais que se conheceram na prática esportiva, que é o Wesley e a Marli. Ela é fundista, né? Disputa as provas de 5.000 metros e 10.000 metros, e atualmente está se preparando para ser maratonista. E o Wesley, que é um velocista, né? Disputa provas tradicionalmente de 100 e 200 metros. E que eu achei que era uma história interessante, que era uma história de uma família, né? Os dois têm uma filha, a história de uma família de esportistas, e que eu queria entender, né, como é que era esse cotidiano dos dois, né, como deficientes visuais, como pessoas que se encontraram no esporte, e que hoje constituíram uma família e que cuidam da vida como atletas, né? E a segunda história que me chamou a atenção é a história de 2 atletas que se conheceram na fila para entregar currículo na companhia de lixo de Uberlândia, na Conlub, né? E depois de algum tempo que estavam trabalhando juntos, foram vítimas de um acidente de um ônibus que bateu na traseira do caminhão em que trabalhavam, e cada um perdeu uma perna. Um perdeu a perna esquerda, o outro perdeu a perna direita. Mas que na história desses 2 personagens havia uma série de coincidências que isso me pareceu coisa até de tragédia grega, né? De tanta trama ligada, né? Como um estava ligado ao outro, e os personagens, o professor Everton, que se predispôs a buscar essas pessoas para trabalhar como atletas, e que acabou, na verdade, sendo a sogra dele que encontrou esses atletas, essas 2 pessoas, esses 2 jovens da rua, e que convidou para fizessem parte da equipe de atletas de Uberlândia. Qual que é a modalidade que eles praticam? Um começou como nadador e hoje participa da seleção brasileira de vôlei sentado. E o outro pratica halterofilismo, né, que eu acho que é uma grande possibilidade aí do halterofilismo. Ele está se destacando bem. Então, os 2 atletas estão se despontando para o cenário nacional, né? Então, só que a história dos 2 me chamou a atenção, porque era uma história cheia de coincidências, né? Que parecia, né, que valia a ideia da predestinação grega, né? Parecia que eles estavam predestinados a passar por esses caminhos juntos, né? Né? E é uma história de superação que os 2
tiveram de lidar juntos, né? E a gente olha, é uma história impressionante. Puxa vida, de repente as duas pessoas se conhecem na fila, aliás, era um terminal de ônibus, vão para solicitar emprego, são chamados para trabalhar e de repente acontece o acidente. Com os dois, vão para o esporte os dois. E a vida dos dois mudou muito, né? Uhum. E nesse caso, um deles até fala que mudou para melhor, né? E aí, para arrematar o documentário, qual que é a história? Bom, e aí eu acabei fazendo esse documentário de trás para frente, né? Foi literalmente de trás para frente. Logística reversa. Montei o filme de trás para frente, inclusive, né? Uhum. E para terminar, é esse ambiente a terceira parte é isso, né? A terceira parte é o ambiente de competição, né? A primeira parte se chama Nada a Ver, a segunda parte se chama Nada a Perder e a terceira parte se chama Nada a Temer. Que é esse ambiente de competição que eu vi cenas maravilhosas, cenas muito bonitas, sabe? Cenas assim que são comoventes e que eu acho que esse esporte precisa de plateia. Até na hora de nomear as partes, ele consegue uma peculiaridade que chama a atenção, né, exatamente. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de assistir o filme, né? Em breve, mas vi o tubo de ensaio, já foi realmente um ensaio muito bem elaborado, muito bem conduzido, e eu tenho certeza, né, que o filme também o é. E, na realidade, o Humberto consegue colocar, pelo que a gente viu, uma forma de superação não agregada à pena, à dó, à compaixão, vítima, né? À vítima, que não são. Uhum. Né? Vítima, todos nós somos, né? Em algum momento, mas ele consegue superar isso colocando numa linguagem em que a sociedade precisa saber. Enxergar, né? O outro Enxergar lado, o outro lado da sua potencialidade, da sua capacidade, né? Das suas habilidades. Então é importante a gente ver exatamente esse lado da pessoa com deficiência, porque é aí que eles vão conquistar o mercado de trabalho, vão conquistar a sua cidadania plena. Uhum. A Academia Paralímpica Brasileira hoje está num grande projeto, que é um desafio que está na minha mão, que é um programa que se chama Programa de Transição de Carreiras. Vamos falar disso no próximo bloco, já? Podemos falar. Rapidinho. UFO no Plural vai para mais um intervalo. Continue ligado, nós voltamos já.